Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão aqui: mercado, tecnologia, segurança, pesquisa, bem-estar animal. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e hoje no programa nós vamos conversar sobre um tema bastante sensível, né? Que seria a segurança no campo. Muito bem, como eu informei no início do programa, o nosso tema hoje é a segurança no campo, a segurança na propriedade rural. E para tratar sobre esse assunto, eu estou trazendo ao nosso programa, A Hora do Boi, Antônia Scalzilli, advogada, produtora rural, formada pela PUC, aqui de Porto Alegre, e produtora rural nos municípios de Bagé e Caciqui. Antônia Scalzilli, seja muito bem-vinda ao programa A Hora do Boi. Obrigada, José. É um prazer estar aqui contigo falando de um assunto que é tão sensível a nós produtores rurais. É uma pauta muito cara. Bastante. A Antônia Scalzilli é diretora para assuntos de segurança no campo do IDPEC, do Instituto Desenvolve Pecuária. Antônia, eu gostaria que tu contasse, né, como é que tu chegastes, né, nessa posição no IDPEC, por tu seres hoje praticamente uma referência quando se trata de segurança no campo, essas trocas de interfaces com as áreas de segurança pública, seja a Polícia Civil, a Brigada Militar. Como é que tu chegaste a esse ponto? Sabes que agora, dia 14 de janeiro, fez 10 anos que eu efetivamente trabalho nessa espécie de interlocução entre os produtores rurais e os órgãos de segurança pública. Mas ela começou de uma maneira muito natural. Eu acho que eu fui preparada para isso na escola de Caciqui. Sim. A insegurança no campo em Caciqui é algo não para amadores. É algo que me fez fazer a minha verdadeira faculdade. Foi feita lá? Sim. Porque nós sempre fomos muito furtados em Caciqui. Para tu teres ideia, o abigeato, que é como a gente chama o furto dos semoventes, né, fazia parte do nosso custo de produção. A gente tinha uma média de 90 cabeças ano furtadas, então é um grande valor a ser considerado. São 3 cargas de... Exato. Né? 3 cargas de animais. Então nós estávamos sempre procurando investir em tecnologias para ver se a gente estava um passo à frente dos meliantes. Sim. Então foram várias, assim, os modus operandi. A gente chegou a ter todo um L da propriedade onde eram mais os cortes de cerca, tudo com alarme. Então eles cortavam a cerca, disparava alarme no galpão, a gente saía de madrugada, uma equipe de caminhonete com foco de luz, outros de trator, dando tiro nas coxilhas para ver se de alguma forma a gente tentava coibir que aquela prática continuasse. Mas era algo que não era efetivo porque eles viam onde a gente estava e a gente não os via. Então assim a gente ia tentando. Rondas, contratação de pessoas Mas a segurança no ambiente rural ela é uma expertise completamente distinta da urbana. Claro. Então, assim, cada vez que acontecia uma situação dessa, a gente vinha, conversava com o pessoal da brigada, a gente auxiliava a brigada com coletes, com tudo aquilo que a gente poderia, como sociedade civil, alcançar, para que eles tivessem mais condições, porque a gente sabe que o braço do Estado não é tão comprido como nós gostaríamos que fosse. A gente tem que saber qual é a situação do nosso país. Claro. E vínhamos a Porto Alegre para conversar com chefias e tal, mas muito de uma maneira como um comportamento de vítima, sabe? Até que no ano de 2013, na verdade, eu estava morando em Bagé, nossa propriedade em Bagé, e o secretário da Agricultura era de Bagé. Fernando Mainardi? Mainardi. E na época eu pedi para uma amiga que trabalhava no IRGA para me apresentar para ele. Porque eu estava cansada dessa situação e eu pensei assim, bom, eu preciso pular para dentro do balcão. Preciso ser Estado para saber como as coisas são definidas, como essas políticas de segurança pública são definidas. E aí foi muito engraçado, porque ele estava na Expofeira de Bagé, conversando com um produtor rural sobre irrigação,
E eu me plantei ao lado dos dois, como um poste, comecei a ouvir a conversa e eu pude participar porque eu tinha pivôs de irrigação em Bagé, então eu comecei a palpitar daqui, palpitar dali, de repente eu estava dentro da conversa. Sim. E pedi para ele em algum momento se ele poderia me receber, porque eu gostaria de conversar com ele. E ele resolveu me receber no dia seguinte e eu fui lá oferecer meus serviços. Falei... Teus conhecimentos. Os meus conhecimentos. Falei que eu achava que o Estado precisava me contratar. Fui bem advogada, assim, vendi o meu peixe. Sim. E acabou que então, no início de janeiro, dia 14, eu comecei a trabalhar no Estado, num outro programa. E a ideia era que eu, coordenando primeiro um programa, eu passaria então a compor. Aí eu fui procurar e descobri que existia no Estado um modelo bem interessante de 5 secretarias de Estado, era um modelo transversal de combate ao abigeato. E ali eu comecei a ter intimidade com o tema, fiz várias relações nas 5 secretarias e comecei a trabalhar. E naquela época era um modelo que se trabalhava com a capacitação dos agentes que atuavam nesse meio no interior do Estado. Uhum. Então a gente levava a presença de Estado aos municípios, que é algo que funciona muito bem. E terminou o governo, começou outro governo, eu permaneci. E aí já levando assim os contatos que eu tinha, chegou, e ali nós tínhamos um vice-governador, então, José Paulo Cairoli, que é um homem do agro. Sim. E é com quem eu tenho uma excelente relação. Passei para ele como as coisas eram, veio um outro modelo de trabalho também, que então começou com uma força-tarefa da Polícia Civil, que culminou, que entendeu muito o cenário do crime, dos crimes rurais, porque não são só o furto abigeato, a gente tem muito, aí sim, o roubo de defensivos, de maquinários, e esse é um tipo de crime muito violento, porque essas mercadorias mais caras, elas costumam ser guardadas próximas às sedes, então eles têm que chegar em nós para chegar nesses produtos. Então, o risco aumenta, a violência aumenta, e são pessoas que precisam, a gente sabe o perfil que se precisam fazer uso da violência, fazem. Então começou a haver esse trabalho de inteligência de polícia civil que culminou com a criação das delegacias especializadas, tá? E em paralelo a Brigada Militar atuando com a sua expertise com as patrulhas rurais. Desculpe, quantas delegacias existem hoje? São 4 delegacias atuantes, tá? Que já mudaram, começou com uma, que era a força-tarefa, passou a atuar no mesmo formato do crime. O crime, como acontece? Os animais são furtados, eu digo assim, aquele furto maior, organizado, que dá o prejuízo, que quebra o produtor. Carrega um caminhão. Não a carneada, aqueles de caminhão, que tira, às vezes, tira a gente da atividade, que tira o lucro do produtor, muitas vezes. Então, são furtados em um município e são carregados, às vezes com notas esquentadas, que passam regularmente pelas estradas, e vão ser abatidos em outro município, em outro lado do estado. Então, se deram conta, e foi isso que fez com que caíssem absurdamente os índices. Hoje, ao fim de alguns anos de polícia especializada, de delegacias especializadas, nós temos uma redução de mais de 60% nos índices. Em 10 anos? Menos, porque a criação da força-tarefa e das delegacias foi a partir de 2016, 2017. Então é menos tempo ainda. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu então a criação da força-tarefa, eu resolvi, disse, bom, as coisas estão encaminhadas, eu vou voltar para dentro da minha propriedade, eu vou trabalhar da porteira para dentro, porque até então eu estava trabalhando da porteira para fora. E acabou que como eu fiz muitas relações e as pessoas faziam o seguinte, naquela época o WhatsApp não era algo tão do dia a dia. Então as pessoas vinham a mim, Antônia, aconteceu o seguinte, aconteceu um furto aqui na minha propriedade, como é que a gente faz? Eu comecei a fazer essa interlocução. Então eu falava com o pessoal da Polícia Civil, eu falava com o pessoal da Brigada, eu falava com o pessoal da PRF. E aí aconteceu que hoje é uma coisa já que deu tão certo esse relacionamento, que hoje eu conquistei um espaço dentro das 2 polícias para trabalhar ao lado. Hoje o produtor rural ele é visto como uma classe que é necessária nas decisões de políticas de segurança do agro. E um aliado? Um aliado
um aliado. Eu sempre costumo dizer, e eu acho que sou eu a pessoa que pode fazer isso, porque é muito desagradável quando a gente leva as polícias e as polícias dizem: ah, mas não tem a ocorrência aqui. Não tem volume de ocorrência que justifique eu trazer o aparato do Estado. Não tem casuística. Não tem casuística. Então, eu sou a pessoa que posso chegar como produtora rural e dizer, realmente, nós precisamos sair da posição de vitimismo, de simplesmente terceirizar e achar que é o papel exclusivo do Estado fazer algo, quando a gente sequer faz a ocorrência. Então, essa postura do pessoal que me diz assim, eu estou desacreditado, eu não faço mais ocorrência. Eu não aceito esse tipo de desculpa. Eu acho que Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais números houver, mais a gente pode cobrar. Passa a ser um mecanismo de pressão, mesmo que não há solução, mas o registro está feito. O registro está feito. O volume de registros ele termina levando a uma ação ou uma reação. E eu costumo me comprometer com as pessoas. Eu digo, precisam de auxílio? Mandem para mim as ocorrências. Que eu tenho essa relação hoje dentro das duas polícias. Sim. De cooperação, de mútua cooperação. Então, hoje é muito bacana porque passou a ser mais íntima essa relação. E eu sempre digo, como qualquer tipo de relação, quanto mais intimidade houver, mais conhecimento houver, mais fácil trabalhar, a resposta vai ser melhor. Sim, o Estado é muito grande, a gente tem, as áreas são muito grandes, muito extensas, a gente sabe das dificuldades que a gente sofre com a ausência de comunicação, as péssimas condições de estrada, quantos quilômetros muita gente precisa fazer de estrada de chão para conseguir chegar em um centro urbano onde há o centro das polícias, quantos quilômetros de deslocamento existe, quais são as condições. Luz, a gente sabe do caos da luz, o pessoal da cidade agora está se dando conta de algo que é muito comum para nós na zona rural. Nós somos muito resilientes, mas a gente tem que ser mais combativo. Então, hoje eu trabalho dessa forma junto às chefias. E é algo que eu percebo que é aquela história time que está ganhando não se mexe, a gente só evolui. Sim. Né? Tá. E assim, dentro do IDPEC, né, do Instituto Desenvolve Pecuária, como é que está estruturado? Foi criada uma área específica, né, para se estabelecer essa conexão, como tu disse, que tem sido bastante eficiente, né, entre as forças de segurança, sejam elas, né, Brigada, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, que eu acho que também deve ser... A própria Secretaria de Segurança Pública, através da figura do secretário de Segurança, o Sandro Caron, tem sido muito, muito lisa, muito reta e eu costumo dizer, já trabalhei com várias chefias, sei que cada uma tem um perfil de trabalho, mas esse ano que passou, eu costumo brincar que a gente tem uma trinca de ouro, que é o secretário, uma pessoa extremamente técnica, comprometida, um comandante de brigada militar muito afinado também com o subcomandante, Coronel Feoli, Coronel Douglas, e o delegado Sodré, que é chefe da Polícia Civil, então todos muito atentos à questão da segurança rural. Então é um momento muito feliz, um momento de muita evolução, tanto é assim que esse ano passado, na Expo Inter, o nosso governador anunciou a criação de outras 3, mas na verdade serão 4 novas delegacias especializadas. Praticamente vai dobrar. A ideia é dobrar. Sim. Então a gente vai reduzir o tamanho de atuação de cada uma delas e a ideia é que a gente volte a ter uma coordenação estadual, porque esse foi o sucesso da Força Tarefa, quando se percebeu que o Estado foi tratado como um único espaço. Quando existe a coordenação, existe toda uma estratégia de cópia, bem dizer, do modelo do crime. Todos trabalhando unidos. Sim. Porque em 2021 houve um decreto que alterou o funcionamento, que se segmentou. E essa segmentação foi percebida prontamente, mas precisava de um tempo para análise. E agora, então, a ideia é readequar para que inclusive haja a criação de uma divisão específica dentro da Polícia Civil para tratar do Esse é um dado muito interessante, eu acho que importantíssimo, né, Antônia, porque, pelo que a gente pode observar, houve uma mudança de comportamento, uma mudança de visão por parte dos órgãos de segurança, ou até, talvez, vamos dizer, uma sensibilização
né? Porque, como tu disseste, até, sei lá, 2014, até 2010, ou vamos deixar por, né, não muito longe, né? Sim. O crime do campo era tratado como secundariamente, né? Talvez até porque as forças de segurança não tinham essa visão do campo, por incrível que pareça, né? Sendo o Estado sendo um Estado agropastoril, agropecuário, mas o próprio Estado, né, a administração, nunca conseguiu ver muito bem essa questão. Então, o crime, o roubo de gado era uma coisa assim, acontece, muito, como dizia, terminou levando a um descrédito, né? O pessoal não fazia a comunicação, né? E eu acho que a partir, né, como tu diz, hoje já temos 8 delegacias, quer dizer, houve uma mudança de visão do Estado frente a esse problema. Imagina o seguinte, toda vez que se especializa um serviço, a tendência é que se melhore a prestação dela. Claro. Certo? Aí tu imaginas a chegada de uma ocorrência de um homicídio, de um estupro, de um crime contra a vida. E aí chega a notícia, a ocorrência de um furto objeto. Vai para o fundo da gaveta. Vai para o fundo da gaveta, porque seria até uma falta total de noção, de sensibilidade que se fosse diferente. Mas são ilícitos e todo tipo de ilícito deve ser investigado. O furto objeto é algo que é tido como uma lesão ao produtor rural, e inicialmente mas passa por vários tipos de ilícitos que, ao final, lesa a sociedade civil, porque a ingestão de carne que não foi, e isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, que não foi abatida através de um processo regular de inspeção, ela pode ser muito danosa à população. Então, é um problema de saúde pública. Basta se ver índices de hidatidose, por exemplo, tuberculose e brucelose, principalmente naquela região de fronteira, né, de Rio Grande do Sul e Uruguai, que é uma coisa, basicamente por consumo de carne não clandestina. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale bastante a gente frisar. Só terminando a tua resposta. Então, enquanto não havia as delegacias especializadas, era isso que acontecia. Sim. Então, o índice de não elucidação era muito maior e a coisa acabava que quase no descrédito. A gente tinha, sim, sempre teve uma brigada militar com as patrulhas muito atenta, muito conhecedora dessa temática. A questão é que, por diferença de expertise de polícias, os inquéritos são feitos dentro da Polícia Civil. Sim. Então existia essa diferença de atuação que acabava prejudicando o processo. E algo que a gente precisa frisar muito também, que é algo que hoje nos incomoda muito, é como o judiciário enxerga os crimes rurais, os crimes contra o patrimônio, os crimes... Porque se fala tanto também dos maus tratos, mas maus tratos parece que para muitos só serve quando é gato ou cachorro. As pessoas não fazem ideia de como se dão as carneadas num fundo de campo, que às vezes os animais começam a ser retalhados vivos ainda. São retirados as partes nobres. Pela questão de bem-estar animal, ele tem toda a razão. É um desconhecimento total. Total. E conversando, toda vez que agora chegou o secretário ano passado, eu converso, e houve um total cuidado e interesse por essa pauta. Então eu acredito muito no sucesso dessa redução com as pessoas envolvidas. O governador tem excelentes pessoas atuando por nós, sensíveis à causa. Interessante é que talvez esse trabalho, né, do qual tu estás à frente lá dentro do IDPEC, é que está havendo um incremento de troca de experiências. Que tem a expertise da brigada, tem a expertise da civil e tem a expertise do produtor rural, que sofre literalmente na carne, né, que também tem a sua experiência e que muitas vezes ele pode
fornecer, né, um pouco ou essa experiência para esses órgãos de combate. Quer dizer, eu acho que essa interação tem sido, né, está provado que ela é produtiva e, como tu disseste, diminuiu os índices de abigeato a números Sim, bastante importantes. Bastante importantes. E a gente que trabalha com isso sabe que ainda tem bastante para evoluir. Existe todo, né, para quem já trabalhou ou ainda continua trabalhando, nem que seja observando, existe todo um trajeto, às vezes até conhecido, de todo o produto onde ele é roubado, onde ele é feito e onde é que ele vai, como diz, onde ele vai morrer. Exatamente. Né? Esse trajeto às vezes é conhecido, muitas vezes o produtor conhece e pode transmitir essa Mas tu experiência. sabes, né? Que eu queria te dizer o seguinte, nós chegamos, quando começou a Força Tarefa, nós estávamos no momento de uma crise muito grande, com em torno de 10.700 ocorrências, tá? Esse ano agora, de 2023, nós fechamos praticamente em 4.060, uma coisa assim. Então, uma redução muito significativa. O índice de resolução é alto. É alto? É alto. Pois esse é um dado importante, né? É alto. E onde eu quero chegar? Nós temos um país aqui ao nosso lado que praticamente é um copia e cola com o Rio Grande do Sul, que é o Uruguai. É um outro Rio Grande do Sul. É outro Rio Grande do Sul, com um tamanho de rebanho similar. Os números do Uruguai anuais giram em torno de 2.500 ocorrências. Então a gente pode mirar o vizinho. Sim. Certo? Sem dúvida. O que acontece no vizinho? O país vizinho é conhecido, talvez por ser um país pequeno, por ter leis mais duras, mais severas. Então, se a gente fala o seguinte, a taxa de elucidação hoje é alta, melhorou bastante com as delegacias especializadas? Sim, melhorou muito. Agora, qual é o número de retrabalho para a polícia de prender e repreender? Enxugar o gelo. Enxugar o gelo. Essa é a pergunta. Eu quero te contar uma coisa engraçada que virou até chacota nos grupos, que eu tenho vários grupos de WhatsApp com o pessoal da polícia. E então tinha sido preso em flagrante um conhecido abigeatário, porque eles sempre são conhecidos, né? Como tu disseste. Tem até endereço? Tem endereço, né? E perfil no Instagram. Tudo. Sim. A diferença é que eles dormem mais de dia do que nós, né? E então, o conhecido foi preso em flagrante. Todo mundo comemorou aquela prisão. E prontamente veio a notícia de que o juiz não tinha mantido a prisão. Aí aquela frustração, aquele sentimento que vem assim, de que o trabalho não vale a pena e tal. Bom, vida que segue. Uma semana depois, o delegado veio com a notícia: pessoal, fulano preso. Agora ele não sai. Eu disse, pô, delegado, parabéns, baita serviço. Ele disse, não foi abigeato, foi Maria da Penha. Agora ele não sai. Agora que ele não sai. Agora ele não sai. Então... O que dizer sobre isso? O que dizer sobre isso? Né? É complicado. Então, nós fizemos uma reunião com a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris, para que haja, embora a gente saiba da independência funcional de cada magistrado, mas que haja sensibilidade. Afinal de contas, o nosso estado é um estado do agronegócio. A gente sabe o quanto que o agro alavanca o PIB e a gente sabe o quão desestimulado fica e a quantidade de produtores rurais que abandonam. A agricultura já tem empurrado a pecuária, apertado a pecuária num canto de cerca. Então, se não houver esse apoio, essa visão, essa sensibilidade aos crimes rurais, eu não sei o que vai acontecer com
com o rebanho. Nós já não somos, nós somos o 6º ou 7º maior rebanho do país. O rebanho do Rio Grande do Sul, ele vem caindo a números assim assustadores. Exatamente. E aí cabe várias interpretações, e eu acho que uma delas, né, alguns produtores já disseram, cara, vale mais a pena eu vendo gado, vendo campo, bota na poupança. Tá, mas tu não está produzindo nada. Mas, cara, mas produzir para quê? Eu converso muito sobre isso, eu trabalho na nossa propriedade com a minha mãe. E tu falava, vamos diversificar os investimentos. Se tu pegares e venderes, desimobilizar, tu ganha muito mais uma aplicação. Tá, mas e o amor? O amor à atividade. Então, eu acredito que muitas pessoas permanecem pelo amor. Mas o desaforo não pode ser maior que o amor. Né? Não pode. Não pode, realmente. Não pode. Não, eu acho que a nossa situação, né, não podemos nos entregar. Né? Não, eu acho que jamais. temos que, até porque a gente sabe, nós sabemos o bom produto que nós produzimos, né? E esse é um material que tem que ser cada vez mais valorizado e, claro, quanto mais tranquilidade e segurança tu tiver para que tu possa fazer essa produção, melhor vai ser a qualidade não só do teu trabalho, como a qualidade do teu produto. Que a gente possa ter paz para trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Que já é complicado, porque a gente sabe de todas as dificuldades que existem. É seca, é chuva em excesso, é o preço do gado, tem questões de conjectura, questões de estrutura, né? Sim, as coisas que a gente não domina, né? As coisas que a gente não domina. Antônio Scalzilli, eu vou te dizer que foi um privilégio, né, a gente poder trazer essa conversa, né, e trazer um pouco mais de informação. Eu acho que esse programa, A Hora do Boi, trabalha muito nisso, né? Não só na informação, mas na divulgação da informação. Eu agradeço demais a tua participação no nosso programa e deixaria alguns instantes para as tuas considerações finais. Obrigada. Primeiro eu queria te dizer que foi um grande prazer estar aqui contigo. Obrigado. Somos amigos fora das câmeras. Sim. E eu queria aproveitar então o teu espaço para fazer um chamamento à classe, que façam o boletim de ocorrência. Acho que é muito importante a gente frisar. Que não aconteça, né? Mas quando acontecer, que faça o boletim. Exatamente, né? Porque é através dessas ocorrências que vai se fazer um mapa de calor, que é como a polícia chama, e que é o que vai ditar para onde vai todo o aparelhamento de Estado, investimento em delegacias, em viaturas, em armamentos. Então eu acho muito importante para que a gente possa cobrar que a gente faça a nossa parte. Muito bem, muito obrigado. Essa foi Antônia Scalzilli, advogada, produtora rural, diretora para assuntos de segurança no campo do IDPEC, do Instituto Desenvolve Pecuária. Gostou do programa? Deixe o seu like, agita o sininho ali para receber informação qualificada toda semana. O programa Hora do Boi volta na semana que vem. Até lá!